É interessante porque ele quer falar acerca das características do culto. E ele traz a menção que Jesus fez na última ceia. E interessante que ele quer tratar o comportamento da igreja. Naquela igreja tinha 3 classes: os ricos, os pobres e escravos. Então estava tendo divisão no meio do lugar, estava tendo dissensão. E Deus não se agrada da divisão, Deus não se agrada disso. É interessante ressaltar porque era uma igreja poderosíssima, tinha todos os dons espirituais. Uma igreja que na região era rica, tinha dinheiro. Só que Deus não estava se agradando do jeito que ela estava. Meu Deus! Porque não havia comunhão. Comunhão é unidade. Eita, Jesus! Então o que Jesus quer tratar? Ele fala com Paulo para mudar a posição, o caráter, a maneira que ele estava vivendo. E o que eu entendo? Eu posso ter dinheiro, posso ter riqueza, eu posso ter dons espirituais, mas se eu não tiver comunhão na igreja, Deus não vai se agradar. Olha que profundo e interessante o que Paulo quer tratar com a igreja de Corinto. E ele começa a falar algo no contexto que me chamou a atenção enquanto eu lia. Ele ressalta no versículo 17, dizendo: porquanto vocês já juntais, não para melhor, senão para pior. Por quê? Não havia respeito, não havia honra, não tinha proximidade, não havia conexão. Mas a gente aprendeu que Jesus disse que Ele é um com Deus. Logo Ele ensinou os discípulos a ser um com Ele, assim serão um com o Pai. Aleluia! É uma doutrina, é um mandamento estabelecido. É muito importante olhar para isso. Então Paulo começa a ressaltar as características que Deus não está se agradando no meio deles. Então quando eles se ajuntavam, em vez de melhorar, pioravam. Meu Deus! Olha para você ver que interessante o texto que quer narrar. Ele trata no versículo de número 18, dizendo o seguinte: quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Aí me chamou a atenção essa palavra, e eu fui olhar no original grego, porque a escrita aqui foi em grego. Nós lemos em português, mas a escrita original foi em grego. E quando escreve esquismas, que é um substantivo, diz divisão, fenda, um rasgo ou cisma. E cisma significa separação de pessoas. Meu Deus! Olha para você ver o que Paulo já estava batendo o olho, entendendo o que estava acontecendo na igreja e Deus não estava se agradando. E ele começa a tratar, porque ferida tem que ser tratada. Se manter aberta, infecciona. Verdade, Deus! Então, antes que cause uma infecção e aconteça, ele quer tratar onde está errado. E é por isso que ele começa a expor. Ele vai tratando um pouco mais. Ele diz no versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias. Muitas das pessoas já sabem o que é heresias, mas tem uma profundidade no original. Heresias, aireses, quer dizer dissensões também. Quer dizer o quê? Quando alguém toma partido de algum preceito, é uma seita. Quando há uma divisão no meio das pessoas, quando se opõe à verdade que foi pronunciada. Então quer dizer que heresia está relacionada também quando é divisão. Por quê? Porque o propósito de Cristo é juntar. Aleluia! Através do corpo dele, partir o corpo é fazer com que todos nós sejamos juntos, unidos com Ele, aceitos diante de Deus. Só que quando há divisão e separação é heresia. Meu Deus! Olha que interessante. Quer dizer, se eu causo divisão na igreja, se eu causo divisão no lugar, eu sou um herege. Meu Deus! Olha que importante isso, porque às vezes a gente acha só quem profere algum tipo de palavra fala heresia e é um herege. Não, quando eu tomo decisões que dividem o ambiente, que opõem um contra o outro, eu estou tendo um pensamento herege. Ele começa a tratar dentro disso. No versículo 20 ele diz que de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Naquela época acontecia que eles traziam a ceia. Tinha uma festa ágape, a festa do amor, que eles celebravam junto com a ceia, assim como Jesus celebrou na época da Páscoa. E quando eles traziam, os ricos traziam de monte, porque tinham dinheiro, só que tinha gente que não tinha. E o que acontecia? Como tinha uma divisão de classes, aqueles que traziam, que tinham esse problema, esse preconceito com o irmão inferior, comia tudo e deixava o outro passando fome. Então ele olhou e viu: essa não é conduta de cristão. Então deixou corrigir essa postura,
Porque todos vão, o que vão trazer, todos vão poder. Glória a Deus. Vai participar todos juntos, porque esse é o propósito de Cristo. É unidade. Nós precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo, a mesma visão de Cristo e o mesmo sentimento de Cristo. Aí ele começa a tratar, e ele diz assim, ó: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro piadas. Ele começa a tratar o que é a postura, o comportamento. Aí por esse motivo ele chama a atenção para falar o que ele recebeu do Senhor. Aí ele vai trazer o quê? A parte que Cristo ensina como a igreja tem que andar. E ele vai tratando acerca dos elementos. É interessante que no versículo 24 ele fala assim, ó, no final: fazei isto em memória de mim, quando é tomado o pão. O pão é partido por vós, é uma separação, é o que foi feito com Cristo. Cristo foi dilacerado, foi partido por nós. E por qual propósito Cristo foi partido? Para que nós possamos estar juntos com Ele, ajuntar-nos com Ele, para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. Porque sem Cristo nós não somos aceitos diante de Deus. Sem Jesus não seremos aceitos diante de Deus. O pecado nosso divide nós de Deus. Então precisa do mediador. Então quando não seramos conforme Cristo estabeleceu, estamos divididos de Deus. Olha a profundidade que o texto está querendo levar. E ele fala tudo que é para fazer em memória de Cristo, em memória de mim. Porque ele está querendo ressaltar para eles entenderem que a postura que eles estão fazendo não é em memória de Cristo, é nas próprias vontades, nos próprios desejos. Quando eu escolho fazer o que eu quero na igreja, não faço por Cristo, não estou por Cristo, eu não vivo para Cristo, eu vivo para mim, é para o meu eu. Então Cristo está querendo tratar a postura da igreja de Corinto. Só que é interessante que essa carta é para Corinto, mas ela serve para todas as igrejas até hoje. É uma base doutrinária para nós, para que nós possamos mudar o comportamento na qual nós estamos, para ficarmos e sermos como Cristo é. Nesse momento eu creio que Deus derrama uma graça sobre a tua vida. Através dessa palavra Deus começa a tocar em você e começa a estabelecer um espírito de unidade, um espírito de comunhão, onde nós pensamos igual a Cristo, olhamos igual a Cristo e sentimos como Cristo sente. Ele vai tratando e fala do corpo, que é o pão, e fala do cálice, que é a nova aliança, que é o sangue derramado por Jesus. É interessante que ele vai tratar algo dizendo o seguinte: no verso 26 ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Quer dizer, eu faço o quê? Eu anuncio que Cristo morreu por mim, para me salvar. E eu estou anunciando que Ele vai voltar. Por isso que tem que ser feito em memória dele, que é testemunha da morte dele e ressuscitação. Então estabelece que Ele vai voltar para buscar aqueles que estão unidos com o seu corpo. Olha que interessante. Aí vai tratando um pouco mais. O verso 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente. Aí aqui que pega o negócio, que às vezes a gente tem um conhecimento raso acerca de indignamente. A gente acha que é só pecado. Não. Se você ler o contexto, fala de comportamento. Sempre foi tratado o comportamento. Na igreja de Corinto, sempre foi tratada a maneira que eles se viam, comportamento, a maneira que eles estavam. A palavra indignamente no original é anaxios. Anaxios é um advérbio que diz o quê? Que desonra ou irreverente. Olha que interessante. Porque olhando aqui na igreja, eu não sei quem mentiu, eu não sei quem brigou, eu não sei quem falou algo contrário ao irmão, à irmã, mas eu sei como está o seu comportamento aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte: o comportamento que vocês estão tendo na ceia não é de crente. O comportamento que vocês estão tendo quando vocês se unem não é o que Cristo estabeleceu. Então ele quer tratar o comportamento deles, porque indignamente é quando eles vinham tomar, eles não tinham entendido o propósito da morte e ressuscitação de Cristo. Então indignamente é quando eu tomo parte do corpo e do sangue, do pão e do suco, sem ter unidade com o meu irmão. Irreverente, desonroso. Eu
não entendi o propósito na qual Jesus morreu. Lembra que eu falei propósito de Cristo? A morte dele foi para que nós pudéssemos unir-se a Ele e ser aceitos diante de Deus. Então Ele quer tratar o comportamento da igreja dizendo o seguinte: ó, vocês estão comendo a ceia de forma desonrosa, irreverente. Por quê? Porque vocês têm problema um com o outro, não quer sentar comer um com o outro, não cumprimenta um outro, não consegue viver bem um com o outro. E é interessante porque na época antiga os cultos eram feitos toda semana, ceavam toda semana. Agora, por que? Ressalta dois pontos importantes. Primeiro, toda semana fazia com que eles viessem estar em um estado de comunhão. E o segundo ponto é examinar a si mesmo, lembrar dos pecados. Porque tem gente que passa batido, é o mês inteiro tropeçando, vivendo uma vida errada, chegou na ceia, ele quer mudar. É verdade. Após a ceia, é porque Deus está falando, por isso que eu estou entregando. Após a ceia, ele volta de novo na mesma conduta. E Deus está dizendo o seguinte: ei, examine-se a si mesmo para você entender onde errou, para não errar mais. Agora é interessante que a partir da ceia, o momento de comunhão era com todos. Era com todos. Só que o examinar a si mesmo era individual. Meu Deus. Agora o que está acontecendo na época atual? Para cear, quer ser individual, mas para examinar é coletivo. Meu Deus. Não olha para o erro que ele está vivendo ou o que ele fez, ele olha o que o irmão está fazendo. O que será que ele fez? O que será que ela fez? Só que na hora de cear, eu não vou comer perto desse irmão, não. Eu não vou comer perto desse irmão. Só que aqui está dizendo o seguinte: na hora de cear é em comunhão. Meu Deus. Aleluia. Agora na hora de examinar é individual, é você e Deus. E ele ressalta o sacrifício de Cristo. E rapidamente eu quero fazer menção disso. O sacrifício de Cristo, onde ele cita aqui a partir do verso 23, é os textos que encontram no Evangelho, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e a partir de João 13. Ele trata da ceia do Senhor. E é importante que Jesus ele está com os discípulos e era feita uma mesa, e a mesa era no formato de U, porque assim o meio vago, o servo da casa vinha e poderia servir aquele que estava sentado na mesa, olhando olho a olho, para ter essa intimidade e conexão. Pode ver que hoje mudou o negócio de cear, fica um de costa para o outro, mas naquela época não. Naquela época, o servo que estava entregando, que comia na mesa, era face a face, para que eles pudessem entender o sentimento. Então o Cristo está fazendo o quê? Ele está ceando, na época da Páscoa. Nós aprendemos que a Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, fala sobre o resgate do povo do Egito. Fala sobre o cordeiro pascual, esse cordeiro que foi preparado para que eles se alimentassem os que estavam na casa e os saídos marcassem nos umbrais da porta, para que Deus, quando passasse diante do Egito, não morresse os primogênitos deles. Isso a gente aprendeu. E é interessante que, você estudando a aplicação disso, se eles comessem também do cordeiro pascual dentro da casa, mas saísse perante o momento onde que Deus estava passando, morreria. Olha que interessante que o propósito é comer, mas está dentro, em unidade, Aleluia. porque a casa que foi marcada pelo sangue traz o símbolo do cordeiro, apontava já para Jesus, o sangue que nós recebemos, que é para remissão do pecado e resgatador da morte, onde nós somos resgatados da morte. Então é muito importante, interessante aqui. Então Jesus está fazendo o que? Ele está ceando na época da Páscoa, para trazer essa memória, porque aponta ele. E é interessante porque Jesus ele vai trazer de forma unificada duas festas religiosas que os judeus tinham: a Páscoa, que é passagem, e também o dia da expiação, Yom Kippur, do ano novo, onde separava o cordeiro que era sacrificado para perdão e remissão do pecado do povo, para que eles tivessem um ano próspero. E Jesus faz o quê? Ele estabelece a ceia dele diante de uma Páscoa, fazendo menção tanto da Páscoa quanto do dia da expiação, ele sendo o cordeiro que sela as casas para que a morte não entre, e também o cordeiro onde consegue remir os pecados, perdoar para que a morte não chegue. É muito interessante que aponta tudo para o Cristo como resgatador. E é interessante que
está ceando e ele fala que um deles iria trair ele. Olha o sofrimento que eles fazem. Uma traição na mesa, Judas. Agora é interessante que alguns textos dizem que aquele que comia no prato com ele e aquele que ele molhou para o pão e entregou. Fala de Judas Iscariotes. Agora é interessante, como eu disse, que a mesa ficava no sentido, no formato de U. Judas estava perto de Jesus. Mais perto de Jesus, estava vazio do propósito. Então olha para você, vamos olhar hoje nessa noite e ver. Você está sentado na mesa. Você está participando aqui com o corpo e sangue de Cristo. Agora olhe para você e veja se você está cheio de Deus ou vazio. Porque Judas, quando ele sai da casa, após pegar o pão e comer, ele vai para entregar Jesus. E depois disso vai se matar. Lembra do Cordeiro Pascal? Comeu, mas saiu da casa. Logo depois morreu. Tem tudo uma simbologia. E olha que interessante, que ele mesmo estando próximo de Jesus, traiu ainda Jesus. Agora os discípulos ficavam perguntando: será que sou eu? Todos perguntam: será que sou eu? E o problema nosso hoje é a gente ficar olhando para qual irmão vai trair Jesus. Então nós devemos olhar para nós: será que sou eu? Será que sou eu que vou vacilar hoje? Eu sinto a graça de Deus, sabe? Será que vai ser eu que vou trair Jesus amanhã? Será que sou eu? Será que eu vou ficar firme? Será que eu vou manter fiel? Será? Deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver como eu estou diante da presença de Deus. Depois que ele ceia, ele vai para o Monte da Oliveira. Vamos orar. Getsemane, ou Getsemane, aramaico, o prensar do azeite do óleo. Jesus vai com os 11, diz assim: ó, ore, vamos orar, vem comigo. Pega, separa 3 amigos, Pedro, Tiago, João, vamos adiante, conta para eles a agonia que ele está sentindo, porque Jesus está agonizado, ele está batido, ele está vivendo uma opressão. Por quê? Porque ele sabe que o sofrimento espera. Ele sabe também que há uma separação por um tempo entre ele e Deus. Por quê? Porque ele tomou o seu pecado, o meu pecado sobre ele. Como Isaías disse que o nosso pecado é que separa nós de Deus. Ele trouxe para si a nossa enfermidade, o nosso pecado, a nossa culpa. Aí ele começa a orar, ele vai adiante, sozinho, começa a orar. E Lucas vai ressaltar algo maravilhoso. Ele começa a falar, Lucas 22:44 diz que ele orou de tanta agonia que começou a suar sangue. E Jesus fala sobre um cálice. Isso é interessante, porque lá em Jeremias 25:15, Deus fala para Jeremias: pega esse cálice é da minha ira, do meu furor, por causa do pecado do povo, e você vai entregar as nações. Então o cálice que Jesus está querendo falar enquanto ele ora é o cálice da ira de Deus, por causa do nosso pecado. Olha para você ver que em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo está dizendo o seguinte: que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, que foi entregue por nós. A ira de Deus era para mim e para você, não era para você estar vivo nessa noite. Eu quero trazer essa memória para você. Não era para você estar vivo nessa noite. O pecado ele quer te matar, era para você estar morto. Só que morreu alguém no seu lugar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você está falando algo, porque ele está sofrendo, porque ele soa, ele transpira sangue. E dentro da ciência é hemartidrose, quando transpira sangue. Como que é? A pressão que ele sente é muito grande, a ansiedade é extrema. Começa o coração a mover muito sangue. Enquanto o coração mover tanto sangue, ele pode dar uma parada cardíaca. Só que Jesus não vai morrer de parada cardíaca. É o primeiro estágio que ele vence. Mas o segundo estágio qual é? O sangue, o fluxo corre no cérebro. Então pode ter um AVC, um derrame. Só que Jesus não vai morrer de derrame. Então corre-se o fluxo e passa e começa a entrar nos poros. Vai saindo com a água, o suor do corpo. A pressão que ele está sentindo é enorme por causa de você. É por causa da minha culpa e da sua. Ele está no lugar de Getsemane e ele ora 3 vezes.
religioso, algumas pessoas que estavam com febre e paus, eles veio soldados do templo e foi feito um código. Aquele que eu beijar, esse é Jesus. Porque os discípulos ficavam bem parecidos com Jesus, andavam tanto com ele que ficou parecido. Então, quando Judas vem chegando, no lugar de prensar o óleo, ele vem fazer o quê? Vem para trair Jesus. Então, olha de profético e profundo, que no lugar onde se extrai o que se tem, Judas liberou a traição. Meu Deus! E o que Jesus liberou? Amigo. Como mesmo tu me traz? Enquanto Judas liberava dele a traição, Jesus estava liberando o que? O amor. Ele derramou amor por mim e por você. Era o amor. A Bíblia diz assim, que Jesus se apresenta e diz assim: sou eu quem você está procurando, sou eu. Prende e vão levar ele diante de Anás, sogro de Caifás. Quer interrogar, leva para Caifás e começa a estado de humilhação, começa a interrogar, querendo levantar falsas acusações. Aprende isso aqui, irmão. Jesus foi traído para cumprir o propósito de salvação. Você acha que você não vai ser? Ei, Jesus foi humilhado diante dos religiosos. Você acha que você não vai ser? Para gerar salvação é isso que você tem que passar. Está dentro do propósito de Deus. Os religiosos estão humilhando ele. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, mas estão humilhando ele. Batem nele, cospem no rosto, dão soco nele, humilham ele, querem machucá-lo, até que ele se apresenta como Cristo, que eles vão ver ele diante do Deus Pai à testa, e virá em grande nuvem, com grande glória. Quando eles olham, eles dizem: olha, ele já falou que ele é o Filho de Deus, ele já falou que ele é um só, então vamos condená-lo. Leva para diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Chegando lá, é o Sinédrio, eram as autoridades de Israel, eram religiosos, conheciam a lei, sabiam acerca do Messias. É por isso que eu falo uma coisa: a religiosidade vai te matar, não deixa. A religiosidade atrapalhou eles ver quem era Jesus diante deles. Eles levam para Jesus ser morto. Fala para Pôncio Pilatos: ó, esse aqui, ó, está pregando coisa errada, que você vai destruir o templo, quer reconstruir, nega pagar impostos, acesso, começa a mentir. E Jesus está quieto, porque Isaías diz no capítulo 53 que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, ele não falou nada. Aí o texto diz que o Pôncio Pilatos olha e não vê culpa nele. Só que ele era da Galileia, Nazaré. Fala: leva para Herodes, deixa que Herodes julgue, porque ele é de lá. Não encontrei acusação alguma nele. Eles pegam novamente Jesus e levam para Herodes. Olha o que Jesus está passando, um estado de humilhação. E você acha que era o que levar segurando a mão dele? Não. Muitas vezes eram correntes colocadas nos pulsos, nas pernas. Era chicoteado, quase um raio de couro. Batiam quando ele estava andando. Ele passou isso por causa de você. Você que está afasta do culto, da igreja, de Jesus, não quer saber mais do evangelho. Você que largou de Jesus, foi por causa disso. Foi por causa de você que Jesus passou por aquilo. E ele está sendo levado diante de Herodes. Herodes quer ver ele, porque Herodes estava louco para saber quem era o Messias, quem era Jesus. Mas olhando, não encontra nada que o acusasse. Jesus mantém-se em silêncio. Zombam dele, traz de novo para Pôncio Pilatos e fala: mas de novo você está aqui? Ei, você tem que entregar ele à morte. Chama Jesus e vai conversar com Jesus. Conversando com Jesus, ele não encontra a culpa em Jesus. Você é o Cristo, tu dizes. Aí o que ele fala? Ó, é de costume na época judaica nós libertarmos um prisioneiro. Quando está aqui o revolucionário, o assassino, o ladrão, Barrabás, e colocam Barrabás aqui, colocam Jesus ali, e diz para eles: quem vocês querem que eu solte? Quando eu comecei a ler esse texto, eu lembrei o que Levítico 16 está dizendo sobre o bode expiatório, sobre dois
que eram separados e tiravam sorte. Enquanto um caísse a sorte, era entregue para ser morto, para perdão do pecado, o outro era para ser orado, colocado as mãos sobre a cabeça dele, o sacerdote, depositado a culpa do povo e colocado ele para andar no deserto, para longe do arraial. Era Azazel. Olha que interessante que quando o Levítico vai tratar isso, pega dois. E quem está diante do povo, Sinédrio, os sacerdotes, os espíritos da lei? Dois: Barrabás e Jesus Cristo. E quem que eles tiram sorte? Diz o seguinte: quem vai morrer é Jesus e quem vai ser liberto é Barrabás, é o povo, é os sacerdotes, é os líderes religiosos. E o que eles pedem? A soltura de Barrabás. Você lê os textos bíblicos, Barrabás não se encontra mais nada sobre ele, somente nesse momento. Ele sobe. Da mesma forma que aquele bode expiatório, aquele bode Azazel, aquele cordeiro que era separado e que lançado ao deserto levava a culpa do povo, da mesma forma foi. Agora olha que interessante, enquanto um levava a culpa, o outro ia ser morto pela culpa. Enquanto um era levado a culpa do pecado, ele era culpado, o outro ia ser morto por causa do pecado. Agora olha que interessante, eu vejo, sumiu Barrabás, mas eu olho hoje um monte de cordeiro que foi tirado sorte, onde carrega a culpa, mas não foi morto. Quem morreu no seu lugar foi o outro cordeiro. Eu olho para você e vejo um cordeiro que carrega a culpa, é culpado, mas não foi você que morreu. Quem morreu foi Jesus Cristo de Nazaré. Aí eles veem o quê? Solta Barrabás é solto. E ele era um homem perigoso. O texto diz assim, ó, e o que eu faço com esse Jesus? Ele fala assim: crucificam. Todos eles gritam: crucificam, crucificam. Ele diz: não tem culpa nele. Eu vou mandar soltá-lo e depois eu vou libertá-lo. Aí eu fiquei olhando e falei o seguinte: mas se Jesus já ia ser crucificado, por que motivo ele deve ser açoitado? Por que motivo? Aí eu li o que Isaías vai falar no capítulo 53, verso 5: e pelas suas feridas fomos sarados. Estudando a ciência, sabemos que há enfermidades que pegam da cabeça aos pés. O flagelo que Jesus sofre é com uma azurrada, um instrumento para matar. Esse instrumento poderia ter 3 a 8 tiros de couro. Poderia ter o quê? Ossos de carneiro pontiagudos e pedaços de metal. Então, enquanto batia, abria cortes, feridas profundas de sangramento. Agora olha que interessante, porque lá em Deuteronômio 25:3 fala de uma pena que era estabelecida pela lei, 40 açoites. Então, se eles seguissem o que a cultura judaica estabelecia, 40 açoites, Jesus colocou 40 açoites da azurrada, que abre cortes profundos no corpo. Eu quero fazer você lembrar que você trazer sua memória o sofrimento de Jesus, tá? Agora vamos entender uma coisa: se há 2 elementos, tanto os ossos moídos e os pedaços de metais que abrem cortes, enquanto cada tira é batida, são 2 cortes abertos. Se bateu 40 vezes, pode ser de 240 cortes a mais de 640 cortes no corpo de Jesus. E quando eles estavam batendo em Jesus, se a parte de trás, onde o prisioneiro ficava, já estivesse toda flagelada, cortada, abria, soltada e virava de frente, acabaram com ele, cortaram todo o corpo dele, cortaram, machucaram ele por causa de mim e de você. Agora olha para mim, machucaram ele já tinha apanhado, já tinha blasfemado contra ele, mas estão fazendo o que? Estão cortando. Detalhe, são soldados romanos, foram treinados para matar e para torturar. Então eles não têm dó de Jesus, eles querem machucar. Eles estão machucando o meu Cristo e o seu. Eles abrem feridas nele. Aí o que acontece? Depois de ter feito tudo isso ainda, não foi bastante. Terceiro, construir uma coroa de espinho. E essa coroa de espinho, ela pode atingir de 2,5 a 5 centímetros. Eles colocam na cabeça, não cravou. O que eles fazem? Vão bater com a cana.
olha para mim, vejo o teu Senhor, o teu Salvador, recebendo uma coroa de espinho na cabeça, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tomando cana na cabeça, batendo para cravar, para cortar, e os espinhos eram ponte agudo, eles perfurariam tranquilamente o tecido do crânio. Começa a cravar, é sangue que desce. Ele já estava esgotado. Só que não é o bastante. Colocam um tecido de púrpura vermelho, como se fosse da realeza. Enquanto isso, os soldados começam a zombar. Salve o Rei dos Judeus. E zombam dele, humilham ele. Não sendo bastante, levam diante do povo de novo e diz: aí está o homem, quer libertar. Os Pilatos quer libertar, porque olha para ele e não vê culpa. Você percebeu que o ímpio olhava para Jesus e não via culpa, mas aquele que era religioso queria condená-lo? Quando traz diante do povo, eles olham o jeito que está Jesus e diz: crucificam. Como eu vou crucificar o Rei dos Judeus? Não temos rei senão César. O povo religioso trocou o Messias por um rei natural, o rei mortal, o rei pagão. Quando fazem isso, Pôncio Pilatos está querendo libertar Jesus. E fala comigo, eu tenho poder, tenho autoridade para libertar você. Ele fala: essa autoridade não foi dada para você, se não fosse vindo do alto, se não fosse vida de Deus. Ele pega uma bacia atrás do povo e lava as mãos, dizendo o seguinte: essa culpa não vai eu carregar. O povo grita que o sangue dele recai sobre nós e sobre os nossos filhos. Pegam Jesus e vão dar a cruz para ele. Ele vai carregar até o Gólgota, para fora do arraial. Ele vai caminhando, o estado é difícil, é complicado, porque Jesus perdeu muito sangue. Jesus está sofrendo, está difícil, está complicado, ele está tendo que carregar ainda a cruz, só que a cruz não é dele, a cruz é minha, a cruz é sua. Ei, a cruz é sua. Você quer largar de Jesus? Você que fala que quer ir mais pro culto, você que fala: não vou mais participar da ceia, você que fala: eu não quero mais saber de igreja. Ei, Jesus carregou aquela cruz no teu lugar. Ele andando, machucado, ferido, esmagado, sangrando, ele continua andando até o ponto em que ele cai, não está aguentando mais. Os romanos pegam e olham para Simão Cirineu, era um estrangeiro fora da região do Egito, e pega ele para carregar a cruz. Por quê? Porque Simão veio para a festa da Páscoa junto com a sua família para celebrar a Páscoa. E eles faziam essa celebração e usavam umas vestimentas claras para marcar com sangue, porque ele estava fora de casa, então marcava as vestimentas, né? Levava o sangue do cordeiro para casa. Só que não é o sangue de um animal que vai marcar a pele e a roupa dele, é o sangue de Jesus. Ele é tomado, ele leva a cruz e gruda com Jesus ali. Lucas vai dizendo que enquanto ele vai carregando a cruz, Jesus está na frente. E o que Jesus está ensinando? Está ensinando algo profundo. Lucas vai dizer algo importante no capítulo 9, verso 23. Jesus olha e diz o seguinte: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente as suas cruzes e me siga. Simão de Cirene está carregando a cruz atrás de Jesus, sendo um discípulo fiel. Olha que interessante, que marcou a vida de Simão. Agora interessante, ele é um estrangeiro. Por quê? Deus quer reservar um estrangeiro para te ajudar a carregar a cruz. E quem é ele? Chamado Espírito Santo de Deus. O estrangeiro dessa terra, chamado Consolador, ele vem para te ajudar a carregar essa cruz, para você chegar no lugar de sacrifício, em nome de Jesus. Olha que interessante. Você está chegando no lugar da caveira, no lugar Gólgota. Só que a cruz é interessante, que ela era feita um dia antes. A cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Barrabás era um homem grande, era maior que Jesus. Então ele já tinha um problema quando vai crucificar Jesus. Não dava o tamanho. Só que ele tinha que caber Jesus naquela cruz. Quer dizer o seguinte: a cruz do pecado não é para Jesus, mas ele teve que fazer o quê? Se esticar.
desconjuntar para caber na cruz que você é culpado. Pega pregos que pode atingir de 12,5 a 17 centímetros. Gravam no pulso, onde vai segurar o peso do corpo. Grava um prego, quando chega no outro, não dá, porque havia uma perfuração aonde passaria o prego. Tem que puxar o braço dele. Está todo cortado, machucado, e começam a puxar, até chegar no ponto onde tem que gravar o prego. É isso que ele passou por causa de você. Prego. Aí vem os pés. Um prego para os dois pés nem andar. Tem que cravar os dois. 2 pregos para gravar. Olha a dor que ele sofre. Agora vamos falar mais interessante. Antes deles levantarem, eles começam a tirar a veste de Jesus. Eles arrancam a primeira vestimenta que cobria a parte externa, rasgam ela, tiram o sorte. Só que a parte íntima, a interna, ela não havia costura, era finíssima, era cara. Eles tiram o sorte para ficar com para decidir quem ia ficar com aquela vestimenta. Sabe o que acontece aqui? Jesus está deixado de maneira nua. Ele está nu naquela cruz diante do povo. Às vezes você acha não, é que Jesus crucificaram Jesus com um pedaço de tecido. Não, foi nu, colocado ele nu. É um estado de humilhação, o mais baixo possível. Ele, sendo um judeu que não pode mostrar o corpo, está sendo crucificado por malfeitores, em estado de maldição, e ainda está nu, pelado. Zombam. Quando estão zombando, o que eles fazem? Colocam a cruz e vai colocar no lugar. Se vai levantar ele com peso, você sabe muito bem que não tem como ser com gentileza. Tem que puxar a cruz para encaixar no lugar onde foi cravado. E quando bate, todo o peso do corpo vai para frente. Eu quero trazer à sua memória o que Jesus passou por causa de você. Quando ele pende, o corpo dele está preso pelos pregos nos pulsos e nos pés. É só isso que ele tem para segurar para não cair. Olha o que Jesus passa por causa de mim e por causa de você. Olha o que ele passou. Aí o texto vai dizer que quando ele está ali, ele começa a interceder pelo povo. Ele diz o quê? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. É Jesus naquela cruz olhando para mim, para você, vendo você vacilar em pecado, pecando na escola, pecando na faculdade, pecando na sua vizinhança, dentro da sua casa. E enquanto ele está crucificado, ele está olhando e dizendo o seguinte: ó Pai, perdoa, não está sabendo o que faz. Olha a profundidade que se leva. Agora olha para você ver. Foi crucificado aproximadamente às 9 horas. Ficou até às 3. Olha o período que ele ficou na cruz sangrando. Só que estudando um pouco a parte medicinal, científica e biológica, eles tratam que Jesus pode ter sofrido pela falta do sangue. Ele começa a fazer o quê? Os músculos começam a parar. O estresse dos músculos peitorais paralisa os músculos do peito na posição de aspirar, como se tivesse ar nos pulmões. Teria que se curvar, usando as costas na cruz, raspando-a contra a madeira, usando os pulsos e os pés presos nos pregos como base, e soltar novamente o corpo para que pudesse respirar, assim fazendo todas as vezes. Você acha que uma mulherzinha segurando assim, respirando comum? Não, porque os músculos peitoral faltou sangue. Se falta sangue, não há movimentação, articulação. Parou numa posição onde não dava para respirar, o pulmão não ia conseguir movimentar, perder oxigênio. Só que não pode ter morte sufocada. Cordeiro não poderia morrer de forma sufocada. Então Jesus faz o quê? Para o sacrifício ser aceito, ele se apoia nos pés pregados, nos pulsos, raspa as costas toda cortada no madeiro, para poder respirar até as 3 horas, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício e te perdoar. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Você está entendendo o que Jesus sofreu por causa de você? Você está entendendo o sofrimento que ele passou? E você está fazendo o que? Está deixando de lado.
é rinchinha, é briga com o irmão, é briga com a irmã. Ei, para com esse negócio, porque o sacrifício que ele fez é maior do que o que você está sentindo. É momento de nós nos unirmos, é momento de perdoar, de entendermos o sacrifício de Cristo na cruz. Veja, eu vou finalizar. Jesus está na cruz, sofrendo todo esse momento, toda essa dor, toda essa agonia. Ele olha às 3 horas e ele entendeu que estava tudo feito, já estava estabelecido, o sacrifício já estava aceito. E o que ele faz? Ele diz: consumado está. Me chamou a atenção essa fala de Jesus. Eu vou procurar saber o que significa. Essa fala de Jesus se encontra em João 19:30, que é tetelestai no original grego. E o que tetelestai quer representar? Tetelestai é apresentado em 4 ambientes diferentes. Qual ele é? Comercial. No âmbito comercial era o pagamento da dívida paga. No âmbito judicial penal, nenhuma acusação há. No âmbito de realização de uma obra, é obra acabada. E no âmbito religioso é ritos e obrigações plenamente encerrados. Aí sabe o que Jesus está fazendo quando ele fala tetelestai? Pai, a dívida do pecado está paga. A sentença do prisioneiro eu me pago. A obra que me investi, oh glória, você diga a graça de Deus. A obra que me enviaste para fazer está concluída. E o sacrifício necessário já está realizado. Jesus cumpriu a obra redentora. Eu sinto a graça de Deus aqui para pregar. Deus hoje toca na igreja e traz renovação. Hoje o espírito de divisão é colocado por terra, porque o sangue de Jesus nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica. O sangue de Jesus nos resgata. A morte que Jesus sofreu é a morte vicária no lugar de alguém. A morte que Jesus morreu é propiciatória, ofereceu algo em favor de alguém. A morte que Jesus sofreu é expiatória, que perdoa alguém. Ele entregou o Espírito a Deus. Por que, diabo? Porque a morte não conseguiu ceifá-lo na cruz. Os bandidos começam a falar algo contra ele, só que somente um entendeu quem estava sendo crucificado do lado dele. É importante que eles quebram as pernas daqueles prisioneiros. Quando chega em Jesus, ele já está morto. Jesus é fraco, Tiago? Não. Ele teve que entregar o Espírito a Deus. Por quê? Porque, segundo o que Paulo falou aos Coríntios, a morte, quando chegou diante de Jesus, apareceu sem aguilhão. Porque o aguilhão é um instrumento de ceifar, só que o instrumento de ceifar é o pecado. Como pode olhar para alguém que é uma pessoa sem pecado e conseguir ceifar? Não tem como. Então Jesus faz o quê? A morte não consegue me ceifar, a morte não consegue me matar, mas eu entrego o meu espírito, porque eu sou o quê? O mediador. Eu sou o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da expiação. Ele se entregou, ninguém tirou e tomou a vida dele. Ele se entregou para resgatar você, para resgatar você, para resgatar você. Ele, Jesus morreu por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelo seu vizinho. Jesus morreu por aqueles que estão perseguindo você. Entenda uma coisa, entenda o sacrifício de Cristo, aquilo que ele entregou no Gólgota, para que você pudesse ter vida nessa noite. Não só isso, para você ter morada no céu, para que você possa ser aceito diante